Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje vamos falar sobre notação científica. Para a aula de hoje eu vou explicar a atividade 4 do caderno do aluno da oitava série do ensino fundamental. E a atividade trata de números grandes em notação científica. A atividade diz o seguinte: a atmosfera solar é alvo de muitos estudos. Por esse motivo, um laboratório apresentou um projeto que traz um grande desafio. Será possível tocar o Sol? E quem sabe desvendar os mistérios que intrigam há décadas a ciência. Nessa busca, os cientistas iniciaram os estudos para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol e que suporte ser exposto a temperaturas superiores a 1,3 mil graus Celsius. O orçamento foi calculado em 4,8 bilhões de reais, caso o projeto seja colocado em prática no futuro. Considerando que esse estudo é uma possibilidade futura e com base nos dados apresentados no texto acima, escreva utilizando todos os algarismos, a temperatura, a distância e o valor do orçamento. Bom, então, notem que eu coloquei em negrito aqui todas as informações que ele pede. Tá? 6,4 milhões, 1,3 mil graus Celsius e 4,8 bilhões de reais. Então, vou reescrever aqui cada um dos números, tá? Então, vou começar aqui pelos 6,4 milhões de quilômetros. Tá? Notem que eu coloquei milhões, mil e bilhões em colorido, tá? Por que eu fiz isso? Porque 6,4 milhões, uma outra forma de escrever o milhões é pela abreviação com as letras MI, né? Com a sílaba Mi. Então, 6,4 milhões, ele poderia ter reescrito como 6,4 mi, tá bom? E entre parênteses a unidade de medida. Lembrando que 1 milhão é a mesma coisa que 1.000.000. Então, 1 milhão corresponde a 1 e seguido de 6 zeros. Notem que aqui eu tenho um sinal de multiplicação entre o 6,4 e 1 milhão, tá? Não confunda com os pontos do milhão. Então, eu tenho 6,4 vezes 1 milhão de quilômetros. Lembrando que 1 milhão ele pode ser reescrito na forma de 10 elevado a 6, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho 6 zeros, 1 milhão corresponde a 10 elevado a 6. Essa forma que eu escrevi aqui é a forma em notação científica já. Tá? Então é 6,4 vezes 10 elevado a 6. Notem que eu troquei a palavra milhões pela potência de base 10, 10,6. Então toda vez que eu tiver milhões, eu posso trocar por 10 elevado a 6, tá bom? Se eu escrever esse número com todos os algarismos, se eu fazer aqui, ó, nessa linha, na linha 3 aqui, se eu fazer a multiplicação de 6,4 por 1 milhão, eu vou ter 6 milhões e 400 mil de quilômetros. Tá? Então, o que o exercício pede é para reescrever dessa forma. Eu reescrevi de outras formas para você ter melhores informações. O segundo passo é 1,3 mil graus Celsius. Tá? Então, 1,3 mil graus Celsius, a palavra mil pode ser representada pela letra K, que representa o quilo também, né? Eu poderia ter colocado 1,3K graus Celsius. E o K ele representa o numeral 1.000. Tudo bem? Então ficaria 1,3 vezes, esse ponto aqui é de multiplicação, vezes 1000 graus Celsius. E o 1000, eu posso substituir o 1000 por 10 elevado a 3. Notem que ele tem 3 zeros aqui. Tá? Então, toda vez que eu ver 1,3 mil, aqui eu já poderia ter colocado 10 elevado a 3. E essa forma fica a escrita em notação científica. Beleza? Então, se eu pegar aqui a terceira linha, que é 1,3 vezes 1000, fazer a multiplicação, eu vou ter 1.300 graus Celsius. Beleza? Então, essa é a forma que a atividade pede para você escrever. Eu escrevi aqui em notação científica, na forma de multiplicação, na segunda linha a parte abreviada e a primeira linha a parte literal, tá bom? Então, no último exemplo aqui, 4,8 bilhões de reais. Então, essa primeira linha aqui é a escrita literal, tá, dos bilhões. Poderia ter reescrito 4,8 bi de reais. Então, essa daqui é a forma abreviada, beleza? Poderia ter reescrito os bilhões na forma numeral, porque 1 bilhão corresponde a 1.0000000 seguido de 9 zeros, tá bom? Então essa daqui é a parte numeral.
E 1 bilhão, conforme eu tenho 9 zeros, esse 1 bilhão eu poderia ter reescrito como 1 elevado a 9. Tudo bem? Então, essa daqui, a quarta linha, é a parte de notação científica. Mas ele não quer a notação científica, ele quer o número com todos os algarismos. Então, 4,8 vezes, na terceira linha tem uma multiplicação, né? 4,8 vezes 1 bilhão vai corresponder a 4 bilhões e 800 milhões de reais. Tá bom? Então, essa é a parte do exercício que ele pede para você reescrever. Aí, na próxima parte do exercício, antes de mostrar a próxima parte, uma tabela interessante que vocês podem guardar na cabeça é que o número 1 eu posso escrever ele da forma de 10 elevado a 0. O número 10 eu posso escrever ele na forma de 10 elevado a 1. Tá? Essa daqui é para utilizar em notação científica, a última coluna. Primeira é a parte literal, segunda é a parte numeral. O número 100 é 10 elevado a 2. Olha a relação do expoente, que é 2, com a quantidade de zeros que tem o número. Tá bom? 1000 vai ser 10 elevado a 3, porque o 1000 tem 3 zeros. Beleza? Então, eu coloquei aqui até 1 trilhão. Então, esses números, que são números grandes, tá? A gente vai chamar de múltiplos. Múltiplos do nosso sistema que é decimal, né? E eu também tenho submúltiplos, que vão ser os números pequenos ou muito pequenos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 1, que aqui é 10 elevado a 0. Notem que eu gosto de falar que quando o expoente é positivo, o 0 fica do lado direito. Ó, notem o 10. Quando 1 fica do lado esquerdo, eu tenho um expoente negativo, ó, 10 elevado a menos 1, vai ser 0,1, e eu chamo de 1 décimo. Tá bom? Então, ó, o centésimo é 0,01 e é 10 elevado a menos 2. Então, notem que é praticamente o 100 escrito de trás para frente, né? Então, você tem o número 100 aqui escrito de trás para frente. E o primeiro zero seguido de uma vírgula. Então, ó, 1 milésimo é 0,001 e eu tenho 3 zeros aqui, então é 10 elevado a menos 3. Então lembra que quando tu tem os expoentes negativos, eu tenho números pequenos ou muito pequenos, e quando eu tenho expoente positivo, eu tenho números grandes ou muito grandes, tá bom? Então esse não está no caderno do aluno, mas achei importante colocar para você entender. Aí a próxima parte ele fala assim, ó, os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 km. Ajude esses cientistas a calcularem o tamanho do diâmetro do Sol. Apresente o resultado na forma de notação científica. Explique como chegou a esse resultado. Bem, então antes disso, o que eu quero mostrar para vocês? O que é o raio do Sol, né? Então o Sol aqui no centro dele, no núcleo dele, eu tenho aqui essa bolinha amarela que estou fazendo aqui na imagem, né? Esse é o núcleo do Sol. Se eu ligar o núcleo do Sol até uma de suas extremidades aqui, vou chamar esse ponto de ponto A, esse aqui eu vou ter o raio do Sol. Tá? Essa é a informação que ele te dá. Ele fala que o raio mede 695.700 km. Tudo bem? Agora pensa que, sei lá, eu tenho uma pessoa aqui no ponto A, ele vai furar o Sol, vai passar pelo núcleo e vai sair lá na outra extremidade. Tá? Vou colocar aqui o ponto B. Então, eu vou ter o raio, que é a medida do centro até uma extremidade, e eu vou ter o centro, essa bolinha representa o centro, o núcleo do Sol, né? Até o ponto B eu vou ter outro raio, tá bom? Então, o diâmetro, que é o que ele pede aqui, ó, que ele pede no texto, que ele quer o diâmetro do Sol, então o diâmetro vai ser igual 2 vezes o raio, tá? Então, nesse exemplo que eu dei, é a distância do ponto A até o ponto B. Beleza? Então, olha só, o diâmetro aqui, a gente sempre vai representar por 2 vezes o valor do raio. Aí eu posso escrever o diâmetro por essa bolinha cortada, que é igual 2 vezes o valor do raio, que é o valor que foi dado no exercício aqui, tá bom? Então, no lugar da palavra raio, eu vou substituir pelo valor que foi dado, que é 695.700, tá? Então, eu vou multiplicar 2 vezes esse valor, que dá 1.391.400. Notem que eu coloquei aqui 10 elevado a zero, porque eu mostrei para vocês na tabela anterior que 10 elevado a zero é igual a 1, tá bom? E 1.391.400 vezes 1
vai ser o mesmo resultado. Então, eu multiplicar qualquer número por 10 elevado a zero, o resultado não muda. Tá? Eu coloquei vezes 10 elevado a zero para a gente escrever esse número em notação científica. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar a vírgula. Notem que o número que está no texto aqui não tem vírgula. Tá? Se ele não tem vírgula, a vírgula sempre vai estar após o último número, que no caso aqui vai ser o zero. Tá? Quando eu multipliquei 2 vezes 695 mil, eu também não tenho vírgula. Então, eu coloquei a vírgula aqui após o último zero. Tá? Aí, para eu escrever em notação científica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 1 milhão. E esse 1 milhão tem que estar... eu tenho que reescrever ele de forma que ele fique entre 1 e 10. Tá? Fazer uma régua aqui, eu tenho o número 1 e o número 10. Só que o 1 milhão vai estar aqui na frente, depois do 10. Para eu transformar esse número entre 1 e 10, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar essa vírgula e colocar ela aqui, entre 1 e o 3. Tá bom? Então vai ficar 1,3,391400. Notem aqui que nesse caso, a vírgula ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Conforme ela andou para a esquerda, eu vou ter que somar 6. 6 porque é o número de casas que ela andou, mais porque ela andou para a esquerda. Se ela tivesse andado para a direita, seria menos. Tá bom? Então, vou somar 6 no expoente do 10 aqui. Então, o expoente era 0, fazer 6 mais 0, 0 mais 6 no caso, né? Vai ficar somente 6. Então, eu reescrever 1.391 em notação científica, vai ficar 1,3914 vezes 10 elevado a 6. Então, lembrando, 6 é o número de casas que a vírgula andou. E positivo porque ela andou para a direita. Se fosse para a esquerda, seria negativo. Tá bom? Então, eu somei 6 aqui com 0, ficou 10 elevado a 6. Beleza? E na última parte do exercício, ele fala assim, pesquise e escreva as medidas de duas formas diferentes. Então, ele pediu para você pesquisar a distância de um ano-luz. Lembrando que a distância de um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Tá? Então, ela percorre 9, vamos ver aqui, que é milhar, milhão, bilhão, trilhão. São 9 trilhões 461 bilhões de quilômetros em um ano. Tá bom? E a velocidade da luz é aproximadamente aqui 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então, em um segundo, ela percorre 300 milhões de metros. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o número aqui, primeiro a distância do Sol, né? Vou colocar aqui, esse é o A. Então, notem que eu coloquei a vírgula no texto, ele não vai ter vírgula, eu coloquei a vírgula aqui após o último número, tá bom? Então, esse número aqui, 9 trilhões, ele não está entre 1 e 10. Tá? Então, tem uma régua aqui, eu tenho o número 1, tenho o número 10. O 9 trilhões ele vai estar aqui na frente. Tá? Então, 9 trilhões está aqui na frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar essa vírgula de posição de forma que o 9 trilhões ele passe a ficar aqui no meio, entre 1 e o 10. Então, para onde que eu vou ter que colocar a vírgula? Fiz o mesmo processo aqui, multipliquei 10 elevado a 0, porque isso daqui é igual a 1. Então, notem que eu coloquei a vírgula aqui, entre o 9 e o 4. Ficou 9,461. 9,461 vai estar aqui, perto do 10. Tá bom? Para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho a vírgula que estava aqui, o último zero, ela andou quantas casas? Ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela andou 12 casas. Então, o expoente 12 que eu somei aqui, na potência de base 10, é o número de casas, né? Então, notem que ela andou para a esquerda, então o expoente aqui é positivo. Beleza? Então, vai ficar dessa forma, 9,461 vezes 10 elevado a 12 positivo. Esse monte de zero aqui eu não precisaria nem ter colocado, tá bom? Então, ficaria assim, 9,461 vezes 10 elevado a mais 12 quilômetros. Nunca esqueçam de colocar a unidade de medida. Então, mais uma vez. Então, vamos fazer agora aqui para a velocidade da luz. Tenho 299.792.458. Notem que eu coloquei a vírgula aqui após o último número, tá bom? 299 milhões, ele não está entre 1 e 10, ele vai estar aqui na frente,
Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar a vírgula de posição. Tá? Só que antes, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 10 elevado a zero. Tá? Por que 10 elevado a zero? 10 elevado a zero é igual a 1. E qualquer número vezes 1 continua sendo ele mesmo. Então, eu vou pegar a vírgula e vou mudar de lugar. Ó. Onde que eu coloquei a vírgula? Aqui, ó, entre o 2 e o 9. Tá? 2,99 vai estar aqui, ó, após o 1, tá? Perto do 1. Tudo bem? Então, ó, o que eu fiz? Peguei aqui o 10 elevado a zero, tá? A vírgula andou quantas casas? Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, no expoente, peguei o número que andou e somei porque ela andou para a esquerda. Se fosse para a direita, seria subtração, tá bom? Então, ficou 10 elevado a zero mais 8. 10 elevado a zero mais 8 vai ser 10 elevado a 8 positivo. Então, o número final, em notação científica, esse número já está em notação científica, fica 2,99. Esses pontos que eu coloquei aqui não existem, tá? Então, fica 2,99792,458 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza? Bem, atividade 4 é só isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Compartilha aí com seus amigos, dá um like, esse vídeo deu um trabalheiro danado. Se inscreve aí no canal e até um próximo vídeo. Abraço.